Oi, pessoal, a gente está aqui no terceiro dia de ATD em Washington, vários insights. A gente começou o dia hoje com a palestra da Amy Edmondson, que já é super conhecida, mas a gente sempre sai com novas reflexões ou conexões diferentes dentro do conceito que ela traz para a gente. Ela começou falando de erros, está muito ligado à segurança psicológica, toda a pesquisa que ela fez, e ela traz a diferença dos tipos de erro. Inclusive, ela acabou de lançar um livro novo, já saiu em português, sobre quais são os tipos de erro e como que a gente pode lidar com cada um deles. E o primeiro erro que a gente tem é um erro que a gente comete, mas é dentro do que a gente saberia fazer da forma correta. Depois a gente tem erros que são mais ligados à inovação, a situações onde a gente não sabe nem, por conta da complexidade ou de uma inovação que a gente está fazendo, a gente não sabe qual seria a resposta correta. O que acontece muitas vezes no dia a dia é que a liderança dá o mesmo tipo de resposta para o grupo, se o grupo erra por uma situação que ele já sabia como fazer, ou se a pessoa erra porque ela estava tentando inovar e pensar diferente. E isso tem um impacto grande em clima, em como as pessoas se sentem mais à vontade ou não para dar novas ideias e efetivamente fazer inovação acontecer e transformação. É muito legal, ela deixou bastante claro isso que a Lê está falando, e ela chama de novo território ou território conhecido, né? Então, se eu estou num espaço onde já é conhecido, o espaço do erro ele tem que ser muito mais controlado. E ela calibra isso também com o nível de impacto que esse erro vai acontecer. Então, se ele é muito grave ou menos grave, isso também tem que ser trabalhado. Agora, de qualquer maneira, se eu estiver num território novo, ou seja, de exploração, de inovação, de experimentação, não tem como isso não acontecer, senão por tentativa, né, e por erro, e aí o espaço de aprendizagem ele é muito importante. Então é muito inspirador ver isso da Emily Monster, porque no final às vezes a gente sente que a gente fica meio controlando, meio com um certo medo mesmo, né, de poder avançar. Então quando a gente escuta ela, a gente sai super empolgado, falando, porque a gente tem que enfrentar um pouquinho mais essa situação. E ela contou uma história interessante, que foi o seguinte, ela vira e falou assim, putz, olha, a gente está num momento agora de muita incerteza, isso é um cliente dela, putz, talvez não seja a hora agora da gente experimentar muita coisa. E o questionamento que ela faz, pô, será que não é agora mesmo que você vai ter que enfrentar essa história? Então, assim, viver hoje no mundo de incerteza, não tem mais como a gente não estar no espaço de pensar diferente e tentar fazer melhorias, inovações, assim por diante. Nesse sentido, o processo todo de erro, né, ou de falha, isso vai acontecer. A pergunta é como é que a gente vai lidar com isso, né? Acho que foi a coisa mais interessante. E aí, ela citou uma frase que eu adorei, que é o seguinte, putz, em tempo de incerteza, a liderança vai ter que começar a pensar como cientista, né? E o cientista, ele trabalha a partir de falhas, né? Putz, na área farmacêutica, o pessoal fica tentando fazer um remédio vários anos até que isso acontece. Então é muita falha até chegar em alguma coisa importante, né? Que é um Acho que isso é... conceito que o Adam Grant traz no livro Pense de Novo, que a gente usa bastante também na teia, que a gente tem que ter um pensamento mais de cientista do que de advogado, ou seja, trabalhar mais com hipóteses, com os erros e sempre achando, né, que a gente pode estar errado para a gente descobrir outras coisas. E aí ela fecha também com algo bem interessante, que é o quanto a gente tem que trabalhar na ambição, né? Então, pensar grande dentro do contexto que a gente tem, em aprendizagem, mas trabalhando isso em conjunto. Então, ela fala muito forte desse coletivo, do time trabalhando com a mesma ambição, com o mesmo objetivo, para, inclusive, falhar juntos, aprender e o ciclo ser contínuo. Isso, muito importante, o conceito que ela traz é que o trabalhar falha ou erro é um processo de time, ele não é um processo individual. É esse conceito de que ele tem que ser trabalhado em time, ele é super forte, porque, portanto, a gente precisa de segurança psicológica para poder se conectar e assim por diante. Mas muito inspirador. E aí, eu e a Lê, para terminar esse vídeo, a gente estava super aqui reflexivo, no sentido de que a gente tem que trazer isso de maneira mais poderosa para as altas lideranças. A gente faz muito encontro com a alta liderança, de team building, de conversas importantes, e a gente tem uma sensação de que a gente não está realmente pleno em conseguir acessar esse lugar do problema, da falha, de trazer vulnerabilidade. Talvez a gente tenha que fazer isso com um pouquinho mais de verdade, porque isso talvez tenha muito impacto, né? Então, ambas reflexões ficaram com a gente aqui. Eu acho que, no final das contas, liderar exige coragem. É isso aí. É isso. Tá bom? Obrigada, gente.